O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 8. A comunicação na família. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos tratar sobre a lição de número 8, a comunicação na família. Uma lição muito importante. No livro que foi escrito, que é o auxílio da lição, tem a história de Thomas Carlyle, um escocês muito importante, muito famoso, que viveu no século XIX. Um escritor, um historiador, um ensaísta. Este homem revolucionou a sua geração com ideias, com frases, com livros. Foi uma pessoa que teve uma repercussão muito grande. E quando a sua esposa faleceu, a esposa dele era uma mulher muito prendada, uma mulher que cuidava muito bem dele e o auxiliava, inclusive, nos trabalhos acadêmicos. E quando ela morreu, ele foi até o quarto dela e lá encontrou um diário. E nesse diário, ele começou a ver as declarações que a sua mulher fazia dia após dia. E abriu a página do diário em um dia em que ela mencionava como tinha sido bom aquele dia, porque o Carlyle tinha ido até onde ela estava e tinha ficado com ela. E ela dizia: como eu amo, como foi importante ele passar aqui. Na outra página, ele olhou e disse: hoje ele não veio falar comigo, eu não ouço os passos dele no corredor, certamente ele não vem. E ele começou a ler aquele diário e começou a ver as frustrações da sua esposa, Jane. E conforme está narrado no livro, Carlyle ficou tão desgostoso, chorou muito por causa daquela decepção que ele tinha trazido à sua esposa que falecera há pouco tempo. E a partir desse instante, ele abandonou os escritos, se enclausurou e nunca mais produziu nada de significativo. Por que aconteceu isso na vida de Carlyle? Que foi que aquele homem que se comunicava tão bem com a sociedade, mas perdeu a comunicação no seu lar? O que foi que aconteceu com Carlyle? Certamente ele se descuidou das coisas mais importantes da vida. E certamente, professor, os nossos alunos, os seus alunos da escola dominical, eles também passam por dilemas, por dramas que envolvem comunicação. O rei Davi foi também um exemplo de um pai que não soube se comunicar com a sua família. No livro e na lição, nós abordamos profundamente vários pontos, demonstrando a fragilidade da comunicação do rei Davi com a sua família e quantos danos terríveis a família de Davi padeceu. Essa é a introdução. Vamos agora, e é importante você fazer também isso, tratar sobre a agenda de leituras. Porque nessa agenda de leituras nós vamos situar o aluno dentro do contexto daquilo que vai ser ministrado. Então, observe, na segunda-feira, Gênesis 11, 5 e 6, que fala sobre a importância da comunicação. Você já pensou sobre o que aconteceu na Torre de Babel e qual era o grande trunfo que eles tinham? Era a comunicação. Então,
ali no texto de Gênesis 11, certamente você vai trazer muitos subsídios para a sua turma e muito importante. Na terça, sugere que acabando a comunicação, acabam-se os projetos, ainda dentro daquela mesma premissa da Torre de Babel. Na quarta, nós vamos falar sobre a boa comunicação na família de Noé. Noé passou 450 anos casados, pelo menos com a sua esposa. Que grande comunicador foi Noé. Na quinta, a boa comunicação na família de Abraão. Aqui tem vários versículos onde você vai poder observar a comunicação muito eficiente que Abraão tinha com a sua família. Na sexta, a má comunicação na família de Isaac. E no sábado, a má comunicação na família de Jacó. São exemplos que são muito caros e que precisam ser transmitidos aos alunos. O texto do dia, do domingo, está em Tiago 1,19, que diz: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é o foco, esse é o tema mais grave dessa lição. Ter paciência para ouvir. Comunicação enseja, sobretudo, paciência para ouvir. E você deve dizer isso aos seus alunos. Eles precisam entender que Deus criou esse padrão, que a gente deve ouvir pelo menos 2 vezes mais do que a gente fala. Afinal, o Senhor nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Quanto à síntese da lição, também é indispensável que você faça uma síntese bastante clara e invista na síntese para que os alunos tenham atraídos para si a atenção e a importância da lição. A síntese diz: a boa comunicação transmite não apenas uma mensagem, mas, sobretudo, vida e emoções. Veja o caso de Thomas Carlyle, que falamos ao início, que está relatado no livro. Carlyle, ele possivelmente comunicava-se com mensagens para sua esposa, mas não conseguiu transmitir vida e emoção para sua esposa Jane. O mesmo caso do rei Davi. E quantas famílias, quantos filhos sofrem porque não se sentem amados por seus pais. No livro também tem algumas experiências já enfrentadas por mim ao longo da minha história, que acredito, caro professor, que serão importantes para a ministração na aula da escola dominical. Vamos agora aos objetivos. São 3 os objetivos porque são 3 tópicos. E em cada tópico a gente trata de um objetivo. O tópico número 1 vai falar do fruto do Espírito na comunicação. E o objetivo é mostrar a importância do fruto do Espírito na comunicação no ambiente familiar. A boa comunicação depende, portanto, da ação do Espírito Santo. No item 1, vai falar da alegria, o bom humor. Como isso é importante? Você já percebeu que apenas uma pessoa de mau humor dentro da família consegue tirar o sossego de todo mundo? Diga isso aos jovens. Eu acredito que os seus alunos vão prestar bastante atenção neste momento. A importância do bom humor na comunicação. Mas eles podem perguntar: professor, existe alguém na Bíblia que tenha tido um bom humor na comunicação? Tem. Quem? Jesus. Jesus certamente ele tinha bom humor. Porque, olha, todos nós sabemos que criança alguma consegue ficar perto de um adulto mal encarado, mal-humorado. E as crianças sempre afluíam, corriam para se abraçar e para estar perto de Jesus. Certamente, o Senhor Jesus tinha uma comunicação fluente e alegre, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Outro item muito importante, a sinceridade. Sinceridade na comunicação. Provérbios 11:3 diz que
a sinceridade dos sinceros os encaminhará. O perdão é outro elemento indispensável para uma boa comunicação. É preciso na família sempre perdoar. Marido perdoando a esposa, marido perdoando os filhos, filhos que se perdoam entre si. Certamente, queridos, se Jacó e Esaú não tivessem se perdoado, a família de Isaac não teria tido um final feliz que teve. Então é muito importante, dentro da família, haver o perdão, haver a sinceridade e a paciência também na comunicação. Ter paciência para ouvir, ter paciência para prestar atenção naquilo que o familiar está falando, quer seja com palavras, quer seja com gestos, quer seja com a aflição da alma. O segundo tópico, boa comunicação. E qual é o objetivo? Apresentar bons exemplos bíblicos de comunicação eficiente. Já falamos de Noé, de Abraão, mas há também mais um outro exemplo extraordinário, que é o exemplo de Jesus. Jesus se comunicava com as pessoas e as pessoas se sentiam amadas por eles. Eu acho extraordinário, porque quando Jesus, lá no último dia dele estando com os discípulos, ele diz aos discípulos que deviam se amar uns aos outros como ele os amava. É interessante, Jesus nunca tinha dito aos discípulos que os amava, mas não precisava. Os discípulos se sentiam amados pela forma de comunicar-se que Jesus tinha com eles. E Jesus, mesmo sem palavras, fazia as pessoas se sentirem amadas e integradas. Ele valorizava as outras pessoas. Professor, você pode lembrar aos alunos algum episódio em que Jesus trouxe as pessoas que estavam perto dele para participar de alguma decisão, como, por exemplo, no dia em que Jesus foi multiplicar os pães e peixes, e ele chamou os discípulos e disse: como é que nós vamos dar de comida a esse povo? Como é que vamos resolver este problema? E os discípulos trouxeram algumas respostas e Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus sabia como resolver o problema, mas pediu a opinião dos discípulos, porque queria que os discípulos se sentissem integrados. E isso faz parte da boa comunicação. E por fim, para concluir, a arte de ouvir. Qual é o objetivo? Compreender que saber ouvir é requisito indispensável para a conquista de um grau satisfatório de comunicação entre os membros da família. Então, fale para os seus alunos que eles precisam aprender a ouvir. Ouvir o pastor, ouvir o pai, ouvir a voz de Deus. Como isso é importante. A nossa geração pode ser considerada a geração fone de ouvido, porque não tem tempo para ouvir ninguém. Mas, caro professor, você deve lembrar os alunos da importância de ouvir, da arte de ouvir e o perigo de ser arrogante. Porque a arrogância, ela traz tantos males. A Bíblia conta a história, por exemplo, de Roboão, filho de Salomão, que foi arrogante, que não soube ouvir. E como ele sofreu por isso. Um garoto mimado que perdeu o melhor da vida e trouxe uma grande tragédia dentro da monarquia judaica. Falta de tempo e paciência dos pais em ouvir os seus filhos. É preciso a arte de ouvir ser desenvolvida tanto pelos filhos quanto pelos pais. Na verdade, o corre-corre da vida, as preocupações com o amanhã, muitas vezes tiram o foco da comunicação. As pessoas não conseguem olhar umas para as outras, não conseguem interagir umas com as outras. Mas, caro professor, você é instrumento de Deus para falar a esses jovens que é preciso parar. É preciso, muitas vezes, puxar o freio de mão e ouvir. Ouvir os pais, ouvir a própria consciência, ouvir os irmãos, ouvir o pastor, ouvir o professor da escola dominical, ouvir o Espírito Santo.
A boa comunicação na família depende de todos esses ingredientes. E você, caro professor, é instrumento de Deus para esta hora, para esta geração. Que Deus abençoe a sua aula muitíssimo, em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.